Vivemos com pressa, mas ninguém sabe ao certo o que está tentando alcançar. Acordamos cansados, trabalhamos apressados, dormimos distraídos. É como se o tempo estivesse sempre nos empurrando. E nós, sempre tentando acompanhar. Corremos não para chegar, mas para não sentir. A velocidade se tornou o nosso remédio contra o vazio. Corremos porque, no fundo, não sabemos o que fazer com o silêncio. O mundo transformou o ruído em virtude, o silêncio em ameaça e o vazio em falha. Mas talvez seja justamente o vazio o lugar onde a alma tenta nascer. Byung-Chul Han chamou isso de a sociedade do cansaço, um tempo em que o sujeito se explora a si mesmo em nome da produtividade. Mas o corpo, quando esgota, confessa o que a mente ainda tenta esconder, que o excesso de fazer é muitas vezes a tentativa de não sentir. Corremos tanto que confundimos movimento com direção, mas nem todo deslocamento é caminho, nem toda pressa é progresso. E o mais trágico é perceber que quanto mais rápido vivemos, menos presença existe em nós. Kierkegaard diria que a pressa é o desespero dos que não suportam existir. E talvez seja isso mesmo, um desespero socialmente aceito, uma fuga bem vestida. A mente teme o silêncio como quem teme o espelho, porque é nele que percebemos o quanto estamos vazios de nós mesmos. E então, voltamos a correr, não em busca de sentido, mas em busca de distração. Mas há uma sabedoria antiga na lentidão. Lao Tse já ensinava que o rio chega ao mar porque sabe esperar. E Proust, ao escrever sobre o tempo, entendeu o que esquecemos. Viver é, sobretudo, sentir o tempo passar por dentro, sem a urgência de dominá-lo. Parar não é desistir, é lembrar que o corpo tem um ritmo e que o coração não obedece ao relógio. Aprender a esperar é um gesto filosófico, é um modo de estar inteiro dentro do instante. E talvez seja esse o verdadeiro luxo moderno. Não o poder de fazer tudo, mas o privilégio de não precisar fazer nada. O ócio, esse tempo sem utilidade, é onde o humano se reencontra com o essencial. Foi nele que Montaigne escreveu seus ensaios e que Russell chamou de a sabedoria de não se apressar. O ócio é o território onde o ser volta a respirar, mas a mente, viciada em resultados, teme o vazio produtivo. Não saber é insuportável para quem aprendeu a medir o valor em respostas. E ainda assim, há momentos em que não saber é a única forma honesta de estar no mundo. Winnicott chamaria isso de o espaço potencial, aquele intervalo fértil onde algo novo pode nascer, desde que a gente pare de tentar controlar. É nesse não saber que a criatividade floresce, que o espírito descansa e que a alma se refaz. Mas para chegar lá, é preciso atravessar o cansaço. Esse cansaço que não é físico, mas existencial. Simone Weil dizia que o cansaço é uma confissão espiritual. Ele revela o quanto tentamos preencher o tempo com o que não nos alimenta. A fadiga da alma nasce da tentativa constante de ser útil, de provar valor, de merecer o próprio descanso. E quando finalmente paramos, descobrimos que o que realmente dói não é o peso do que fazemos, mas o vazio do que fazemos sem sentir. Talvez seja por isso que tantos de nós sentimos nostalgia, uma saudade difusa que não tem nome nem endereço. Acreditamos sentir falta de um passado mais simples, mas o que realmente falta é um ritmo que perdemos dentro de nós. A saudade é, muitas vezes, o corpo pedindo lentidão. Proust entendeu isso. A memória não é um arquivo, é um perfume do tempo. E quando sentimos saudade, não é de uma época, é de um estado de presença que o tempo moderno nos roubou. Porque o tempo, no fundo, é um espelho. Ele reflete tudo o que evitamos sentir. Quem foge do presente, foge de si. E o futuro tão idealizado é apenas o disfarce do medo de estar aqui. Adiar virou nossa forma de defesa. Vivemos dizendo depois, mas o depois é apenas um modo elegante de dizer tenho medo agora. E enquanto o futuro não chega, a vida passa silenciosamente, esperando por um gesto de coragem, a coragem de simplesmente estar. O presente é o único território onde o ser é possível, mas ele exige algo que não aprendemos a sustentar, a vulnerabilidade. Estar presente é estar exposto ao incerto, ao efêmero, ao real. Por isso corremos, por isso produzimos, por isso documentamos cada instante, como se a vida precisasse de testemunhas. Mas há uma beleza que só se revela quando ninguém está olhando. Nem tudo precisa ser capturado, nem toda experiência precisa ser exibida. Alguns instantes só fazem sentido se forem vividos em silêncio. Heidegger chamava isso de morada do ser, aquele espaço onde apenas estar
já é o suficiente. E Clarice Lispector, em sua delicadeza, escreveu: há momentos em que o silêncio fala. Talvez seja esse o aprendizado que o tempo tenta nos ensinar, que a vida não é uma linha de chegada, mas uma escuta, e que o sentido não está em correr, mas em sentir o passo. Talvez o tempo não cure nada, apenas nos ensine a parar de ferir. E talvez viver não seja vencer o tempo, mas aprender a habitá-lo com calma, com presença, com silêncio, porque o que buscamos não está adiante, está dentro, esperando o instante em que por fim a pressa se cansa e o ser enfim respira.